Agora, meus irmãos, terminado esse ato solene, vamos meditar na palavra do Senhor, continuando a pregação no Sermão da Montanha. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 13. Mateus 7, 13. Gostaria que a igreja fizesse essa leitura comigo. São dois versículos, o 13 e o 14. Entrai Amém. Meus irmãos, não é difícil de constantemente vermos que algum bandido, ladrão, que tentando entrar numa loja ou numa residência, ele fica entalado. Já viram isso? O camarada ficar entalado? De tão estreito que é o buraco, o camarada ele fica preso naquele buraco. Ele faz ali a fresta e ele tentando passar por aquele espaço, às vezes consegue até entrar no local onde ele está indo para furtar, roubar, enfim, mas ele não consegue retornar porque algum motivo o fez ficar preso ali. Coisa difícil é quando você começa a ganhar um excesso de gordura na parte frontal e você quer passar por algum lugar que está bem estreito, que você tem que ficar se ajeitando para passar, não é? Tem alguns irmãos que não tem problema com isso, são tão magrinhos, que consegue passar até pela grade do portão da igreja, ali entre os espaços da grade do portão da igreja. Mas a ideia é o seguinte: se o caminho já é estreito, como é que alguém vai passar ainda mais levando algo em sua mão? Eu vi uma reportagem uma vez que um ladrão ficou preso no espaço, porque ele tentou levar o objeto que ele estava furtando, e o objeto e o corpo dele se travou no buraco. Então não tinha como ele passar naquele lugar estreito. Ou ele soltava o bem e conseguia passar pelo buraco, ou então ele não tinha como passar levando aquele objeto. Essa é a ideia que está por trás desse texto. Nós estamos pregando nessas semanas sobre o Sermão da Montanha. Já foi dito aqui por diversas vezes que o Sermão da Montanha abrange o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A gente observa que há uma escalada argumentativa por parte de Jesus. Quando chega aqui nesse ponto do capítulo 7, depois de Jesus ter atravessado os não é? Se você observar, olha aí para a sua Bíblia, Jesus atravessa um conjunto continuado que inicia sempre a frase da sua argumentação com a palavra não. Capítulo 6, versículo 19, não acumuleis para vós, versículo 25, não andeis ansioso. Quando você vai, versículo 34, não vos inquieteis. Versículo 1 do capítulo 7, não julgueis. Não é? Versículo 6, não deis aos cães. E então, a partir daqui, Jesus, ele supera esses momentos dos nãos do Sermão da Montanha e adentra ao ato da oração. Jesus ensina os seus irmãos, os seus discípulos a orar e, após a oração, conectando com tudo aquilo que Jesus havia dito, porque ser cidadão do reino de Deus
ser discípulo de Jesus, face a todas as exigências que Jesus traz, Mateus 5, Mateus 6, quando chega aqui, ele conclui da seguinte forma: você precisa orar. Por que você precisa orar? Porque ser cristão não é fácil, ser meu discípulo não é fácil, e eu vou exemplificar para você qual é a vida de um discípulo, qual é a vida daqueles que realmente são filhos de Deus. E então ele usa essa metáfora, a metáfora da porta estreita, do caminho, da porta larga e do caminho largo, da porta estreita e do caminho estreito. E então Jesus ele vem fechando o seu sermão, apontando que viver em Cristo é ter a consciência de viver uma vida em que nós precisamos passar por situações e diversos momentos de tribulação, de lutas e de dificuldades, à semelhança de alguém que se esforça para passar por um espaço muito pequeno e ele tem que ali passar espremido. E eu gostaria que vocês guardassem 3 palavras da mensagem nessa noite, para que vocês continuassem meditando nesse texto na sua casa. A primeira palavra é decisão. A segunda palavra é direção. E a terceira palavra é destino. Jesus nos apresenta nesse texto, Jesus coloca diante dos homens, dos seus discípulos e da multidão que estava ali ouvindo, uma decisão, uma direção e um destino. 3D. D. Direção, decisão e destino. Só que antes de nós pensarmos um pouco sobre esse texto, há um quadro muito antigo, e eu já falei sobre ele, de Jerônimo Zurix, que ele fez esse quadro em 1600. E esse quadro veio justamente com esse nome, o caminho estreito e o caminho largo. Eu gostaria de pedir para que projetasse para mim, para que os irmãos lembrem desse quadro aqui. Quem é que lembra desse quadro? Apaga essa luz aqui para os irmãos olhar, que parece que o nosso data show está ficando fraco. Dê um zoom mais aqui. Vocês lembram desse quadro? Dê um zoom mais, por favor. Consegue, não? Nós temos aqui 2 caminhos, né? O caminho estreito, tem um pregador aqui na porta, e aí é cheio de ladeira, escadas, tem a cruz, né? Tem as montanhas. E aqui tem o caminho largo. Tem o caminho largo, eu toquei aqui, pensei que era touch, eu bati o negócio. Eu digo, rapaz. Obrigado, irmão, obrigado. Você é uma benção. E aqui do lado, esse quadro está mais claro, né? Ficou bom, hein? Aqui do lado esquerdo é o caminho largo, né? Tem uma entrada aí, bem-vindo e tal, aí todo mundo vai. Aí vamos lá no topo do quadro para a gente ver qual é o final, né? Do quadro. E aí ele representa um lado o fogo, né? Um lado o juízo de Deus, lá uma balança da justiça, do outro lado os anjos, o céu, e tem um olho ali que parece mais da maçonaria, né? Eu acho que esse cabo que fez esse quadro era maçom, beleza. Mas onde está o erro? Bota aqui para mim, por favor. Onde está o erro desse quadro? Só isso, esses irmãos são uma benção. Onde está o erro desse quadro? Esse quadro apresenta um dos maiores erros teológicos que já foi retratado numa pintura na história do cristianismo. Desse povo todo aqui, sabe quem eu queria ser? Se isso aqui fosse verdade, eu queria ser essas pessoas aqui, ó. Que eles não estão nem no caminho largo, nem no caminho estreito. Eles estão numa posição assim, eu vou escolher qual caminho eu vou entrar. Existe isso? Ou você está nas trevas, ou na luz. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. A Bíblia representa o seguinte, que Cristo veio, ele veio como luz,
e salvou os seus filhos das trevas e os transportou para o reino de luz. Mas quem não foi salvo está em trevas. Não existe o meio termo. Eu vou pensar se vou entrar no caminho de Cristo. Eu vou pensar se vou ser de Jesus. Não existe essa possibilidade. A Bíblia não permite o meio termo, porque se permitisse, você não estaria me ouvindo agora. Eu seria o meio termo. Porque quem está no meio termo vai para onde? Vai para o céu, vai para o inferno. Não vai para lugar nenhum. Né? Ele está ali, ó. Né? Não existe meio termo. Obrigado, irmãos, pela projeção. E é isso que Jesus ensina nesse texto. Você tem uma decisão, você tem uma direção e você tem um destino. Você não tem duas decisões. Você não tem duas direções e você não tem dois destinos. Você não está no meio do caminho dizendo, se eu vou para lá, eu vou para cá. Ou você está no caminho largo e caminhando a passos largos para a destruição eterna, ou você está no caminho estreito, sofrendo todas as agruras de uma vida cristã e caminhando para a eternidade com Cristo. Ou você está em um, ou você está em outro. A porta e o caminho largo que Jesus apresenta aqui, já caminhando para o final da sua exposição, o Sermão da Montanha, Jesus, depois disso, ele fala, né? Ele fala sobre os falsos profetas, justamente para dizer, olha, os falsos profetas vão ensinar que existe o meio termo. Os falsos profetas, eles vão ensinar, eles vão profetizar em meu nome, eles vão pregar em meu nome. Está entendendo que é perfeito o discurso de Jesus? E então ele conclui com a pregação do nosso irmão presbítero César na semana passada, onde a pessoa constrói a sua casa, que na verdade está conectado com essa mensagem do caminho largo e do caminho estreito. Por quê? Você só tem uma decisão, onde você vai construir a sua casa. Ou é na areia, ou é na rocha. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Essa é a ideia que Jesus está trazendo aqui. A decisão de seguir pela direção do caminho espaçoso, passando pela porta larga, que leva a um destino de perdição. E ele estabelece o contraste de uma decisão de seguir pela direção do caminho apertado, passando pela porta estreita, que leva a um destino de vida eterna. A porta larga, meus irmãos, é simplesmente uma via confortável, por onde as pessoas passam de modo como querem, levando consigo aquilo que quiserem. Vai levando consigo suas coisas, seus bens, seus patrimônios, vão vivendo sem preocupação. Como disse o salmista, o tolo diz em seu coração, Deus não existe, não há Deus. Mas a porta estreita é uma passagem extremamente apertada, que obriga você a largar tudo que você está carregando consigo mesmo, e ainda assim exige muito esforço para que você passe por esse caminho. E aí, quando a gente olha essa metáfora que Jesus utilizou aqui, a gente percebe a conexão com todas as mensagens de Cristo. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, por amor a mim, não é digno do meu reino. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de estreitamento. Você não pode levar os seus pecados, porque senão você vai ficar igual aquele ladrão, preso no buraco, ou passa você, ou passa as suas coisas. Aquilo que vai te levar à prisão. O caminho estreito não permite você levar as coisas, não permite você levar seu ego, seu orgulho, não permite você levar a sua soberba. Você tem que deixar tudo para trás, não permite você levar consigo o amor por sua vida acima do amor pelo Cristo, pelo Redentor. Você tem que deixar tudo para trás e segui-lo.
sem olhar para trás. É isso que significa a porta estreita. O que é essa porta estreita que conduz à vida? Jesus explica, Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 7 ao 9. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim, todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, Ele é a porta. Ele é a porta, mas não a porta larga, Ele é a porta estreita. Para passar por ela, nós precisamos largar tudo o que carregamos conosco, as nossas convicções. Observe, irmãos, por muitos anos as pessoas olham para o cristianismo e tratam o cristianismo como um objeto de pesquisa filosófica. Colocam os dedinhos no queixo, o polegar debaixo do queixo e ficam conjecturando. Olha que vida legal, aquele povo ali, reunido naquelas quatro paredes, olha que legal. Para muitos que estão aqui, isso nem faz sentido, na verdade, no fundo, para muitos isso aqui nem sentido faz, mas olha, vamos filosofar sobre a influência social e política desse grupo de evangélicos. Por muitos anos, muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja e não percebem que estar em Cristo é renúncia. É renunciar muitas vezes os seus direitos, o seu senso de justiça, a partir da perspectiva humana, a sua autojustificação. Não, mas eu sou bom, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, não fico passando a perna em ninguém, eu trabalho direito, eu sou um homem honesto, procuro no máximo tratar a minha esposa com carinho, meus filhos com respeito. Então ele traz consigo a sua autojustificação. Não entra, a autojustificação não entra no caminho estreito. Os outros são aqueles que querem ser justificados por sua autocomiseração. Ai, como eu sou pobre. Ai, como eu sou coitadinho. Ai, como ninguém tem dó de mim. Ai, como eu sou carentinho. Isso não entra no caminho estreito. A autocomiseração. Ah, Deus podia ter mais dozinha de mim, porque eu sou tão pobrezinho. Não é assim que funciona. Você não pode entrar no caminho estreito levando nada disso. Vaidade. Olha como eu sou bom, como eu sou o melhor da minha turma, como eu tenho dinheiro, como eu sou bem sucedido. No caminho estreito nada disso entra, nada disso tem significado, tem valor. No caminho largo, sim. Olha quem ele é, olha o que ele faz, olha a importância dele. João Batista, quando viu Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os fariseus questionavam João Batista: você é o Elias, você é o Messias, você é quem? Você é um dos profetas? Ele disse: eu sou aquele que vinha aplanando o caminho no deserto, mas surgirá um que é maior do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Jesus é a porta, e para passarmos por ela, precisamos largar tudo. Tudo que você carrega contigo, tudo que eu carrego comigo, antes de adentrar esse caminho, eu preciso deixar. Só assim poderemos conhecer Jesus de fato. O ponto de partida para a nossa decisão é essa. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o ponto de partida. Você olha para si mesmo e diz: eu sou um pecador. Pela bondade de Deus, posso ter uma condição um pouco maior ou melhor do que outras pessoas, mas pela bondade de Deus, mas olhando para o outro, eu sou semelhantemente pecador, estou destituído da glória de Deus, estou perdido, estou no caminho largo, mas eu
olhando para Cristo, olhando para Deus, reconhecendo que sou um pecador, eu começo a passar por essa porta, pela porta estreita. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ponto de partida para eu entrar no caminho estreito é reconhecer que eu não posso levar nada, reconhecer que sou um pecador e que nada que eu tiver, nenhum atributo, seja ele da minha personalidade, seja um atributo externo, financeiro, nada poderá, me permitirá entrar no caminho estreito. Porque para ele eu não posso levar nada. Nada do que temos conosco é aproveitável para ganhar a vida eterna. A questão, meus irmãos, então é: se Deus nos chamar hoje, se você morrer hoje, como você ficará? Jesus, Ele quer que cada um de nós entendemos essa dependência total e exclusiva dEle. Porque nós temos uma tendência natural de olhar em torno, olhar para os vizinhos, em vez de olhar para nós. A gente sempre pensa que a vida do outro é melhor do que a nossa, a gente sempre pensa que a vida do outro é mais fácil do que a nossa, a gente sempre pensa que o outro se dá mais bem do que nós. Eu trabalho com um grupo de pessoas que são médicos formados no exterior, que querem atuar no Brasil. E todo profissional, indistintamente, que queira exercer a sua profissão no Brasil, para ter a autorização do conselho de classe, o seu diploma precisa ter a chancela do Ministério de Educação e Cultura do nosso país, do MEC. Então, para que aquele diploma do exterior tenha validade, independente se é médico, psicólogo, dentista, ele precisa passar por um procedimento chamado revalidação de diploma, qualquer profissão. E vira e mexe, eu estou conversando com esses médicos, que é o nosso foco, o foco do nosso escritório. Muitos médicos dizem assim: poxa, eu sou muito azarado, as coisas ruins só acontecem comigo. Eu digo: não, meu amigo, eu tenho aqui mais de 200 clientes e tem mais de 150 que está passando pela mesma dificuldade que é a sua, só aqui no meu escritório, fora no resto do Brasil todo. Tu não é a última Coca-Cola do deserto do sofrimento, não. Não entra, irmãos, pelo caminho estreito esse tipo de pensamento: ai, eu sou o piorzinho, por eu ser o piorzinho Deus vai me amar mais. Não é assim. O que importa não são os benefícios que aparentemente as pessoas do nosso lado têm ou que nós temos. O que importa é qual foi a decisão que tomamos, qual é a direção e qual será o nosso destino depois que tudo isso passar. Qual foi a decisão que você tomou, qual é a direção que você está seguindo e qual será o seu destino. Entende? Sabe, eu era muito fanático pelo Corinthians. Tinha domingo que eu chegava na igreja pilhado de raiva quando o Corinthians perdia. Aí eu disse: não pode, está errado. Está errado. Não posso ir para a igreja e triste. Aí veio 2012, último campeão do Mundial e tal. Aí eu ia feliz para a igreja desse tempo. Aí já faz muito tempo, mais 10 anos. E o que acontece? Triste é ser flamenguista, que perdeu de novo ontem, mas tá bom. E então, meus irmãos, a gente fica com raiva quando coisas ruins acontecem, mas nós não somos as piores, ou os piores torcedores do mundo, porque tem os vascaínos ainda, que sofrem muito mais do que nós. Nós não somos as pessoas: ai, tadinho de mim, Jesus, você não tem dó de mim, eu sou a pessoa que mais sofro. Você não é a pessoa que mais tem dúvidas acerca da existência, não. Tem um monte de gente que tem dúvida, que tem questionamento. Mas eles tomaram uma decisão, decidiram seguir um caminho.
O nosso time a gente não sabe se vai ganhar, mas se a gente edificar a nossa casa sobre a rocha, mas se a gente entrar pelo caminho estreito, não será o caminho mais fácil, mas nós temos certeza que nós vamos ganhar. Nós não sabemos se o nosso time vai ganhar o jogo de amanhã, o campeonato do ano que vem, ou desse ano, isso nós não temos certeza. Mas uma coisa nós temos certeza: se nós entrarmos pelo caminho estreito, nós sabemos qual será o nosso destino na eternidade. Nós saberemos. Em Cristo, nós temos essa convicção, é isso, se trata disso. E a hora de você decidir é hoje. Você que ainda não está no caminho estreito, você precisa passar pela porta estreita. Isso é necessário. Mas depois é preciso também prosseguir nessa direção, nessa caminhada, pelo caminho estreito, por qual ela nos conduz à eternidade. Irmãos, é uma decisão. Você está diante do Evangelho, você tem que tomar uma decisão de seguir a Jesus. E por esse caminho estreito não adianta você querer levar as coisas que você pensa que são seus atributos, ou as coisas que o mundo lhe trouxe, ou que você herdou de alguém, não adianta. Você precisa tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vocês lembram do jovem rico? Um jovem muito rico procurou Jesus e disse: bom mestre, abra sua Bíblia, Mateus 19. Mateus 19, versículo 20. Olha essa história de novo, relembre essa história. Versículo 16, Mateus 19, vamos ler a partir do 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O coração desse jovem estava nas suas riquezas. Ele era um exímio cumpridor da lei, segundo as suas próprias palavras. Mas o coração dele estava nas suas coisas, nas suas riquezas. E então Jesus, que conhecendo o coração daquele jovem, o diz: você é muito bom, mas você quer ser perfeito? Lide com isso. Lide com o amor que você tem, com as riquezas, o amor que você tem, o patrimônio que você tem. Lide com esse sentimento de mesquinho, de considerar que o fato de você ter dinheiro, você já tem tudo e não precisa mais de Deus. Lide com isso. E ele saiu triste, porque ele é dono de muitas propriedades, ele jamais venderia as suas propriedades. Na verdade, não era isso que Jesus pedia, que ele realmente, literalmente vendesse todo o seu patrimônio. Porque Jesus sabia que ele jamais seria capaz disso. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Da mesma forma como Zaqueu, que quando trouxe Jesus para sua casa, ele disse: Jesus, se eu roubei alguém, eu vou devolver.
e vou devolver 4 vezes mais. Porque eu encontrei o caminho estreito e eu quero passar por essa porta. Seguir Jesus, andar pelo caminho estreito, é a chave. Sem isso, jamais chegaremos à eternidade com o Eterno. Jamais reinaremos com Ele. Chegaremos sim na destruição eterna. Em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E então vamos pecar, Romanos 6, 15, 16. E então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se ofereceram a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem? Nós nos tornamos escravos de Jesus. Nos tornamos servos de Cristo. Estamos no caminho estreito. E entrar no caminho estreito, a caminhada pelo caminho estreito nos gera em nós mudança, mudança genuína, mudança verdadeira, uma vida totalmente nova. E essa decisão não tem retorno. Essa decisão de caminhar, de adentrar por essa rota estreita, por esse caminho estreito, não tem volta. Jesus, ele disse em Mateus 16, 24, se alguém quiser conseguir vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem carrega uma cruz, caminha para a morte, não tem volta. Naquele tempo, quando se condenavam alguém para a morte, morte de cruz, ele só ia numa viagem sem volta, porque ele seria crucificado e morreria, não retornaria mais. Assim é o caminho estreito, não tem volta. Jesus, meu irmão, ele virá. Lá em Mateus 16, 27, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e recompensará a cada um de acordo com o que tenha fé. Qual é a decisão que você já tomou? Em qual direção que você está seguindo? O destino você já sabe. Jesus falou, Mateus 7, olha para o texto de novo. Olhe para o texto de novo. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Às vezes a gente olha a multidão das pessoas que estão vivendo aí, e a gente tem uma sensação de que nós aqui estamos perdendo tempo. Mas Jesus deixou claro, muitos caminham pela porta e pelo caminho largo. Muitos se conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Mas o caminho estreito, seguir a Cristo, entrar por esse caminho deixando tudo para trás, deixando seu ego, seu eu, lançando aos pés de Cristo tudo o que se é, são poucos o que acertam com ela. Qual tem sido a decisão que você tem tomado? Você já se decidiu por seguir a Cristo? Você já se decidiu para tomar essa direção rumo à eternidade? Será que você está vivendo, imaginando que segue a Jesus, mas trazendo para si uma vida semelhante àqueles que vivem no caminho largo? Como é que você tem vivido?
Qual tem sido a sua decisão, sua direção e qual será o seu destino? A decisão de seguir pela direção do caminho espaçoso, passando pela porta larga, te levará a um destino da perdição. Mas se você decidir a seguir pela direção do caminho apertado, passando pela porta estreita, e que porta é essa? Jesus disse: eu sou a porta. Essa decisão leva a um destino que é a vida eterna. Então curve a sua face, quero orar por você. Aí mesmo onde você está, você pode dizer: Jesus, eu quero entrar pela porta estreita, eu quero segui-lo, Senhor. Eu aprendi que no caminho estreito, apesar das lutas, das dificuldades, eu sei qual vai ser o destino, eu sei para onde ele me leva. E isso é promessa do Senhor Jesus, é uma promessa infalível, imutável, intransponível. Cada um de nós temos que tomar a nossa decisão de adentrar por essa porta e de nos direcionar por esse caminho, porque nós sabemos qual é o nosso destino, a eternidade com Deus. Seu Deus, aqueles que já estão nesse caminho como nós, que o Senhor continue fortalecendo-nos, dando-nos da sua graça. E aqueles que aqui estão, que precisam tomar a decisão de entrar por essa porta que é Cristo, o nosso Salvador, e também ter essa mesma certeza de saber qual é a sua direção e qual é o seu destino, que o Senhor possa promover em seu coração essa fé, a fé que traz salvação, a fé que transforma, a fé que um dia nos alcançou cada um de nós aqui, os crentes, possa também alcançar aqueles que ainda têm dúvida, aqueles que ainda têm crise, aqueles que ainda vivem no caminho largo. Que a tua palavra possa alcançá-los, que o teu Espírito Santo possa promover vida e que eles possam adentrar por essa porta do caminho estreito, porque nós temos a certeza que nós reinaremos com o Senhor na eternidade, num reino de vida, de paz. Não haverá choro, nem dor, nem sofrimento. Estaremos pelos séculos dos séculos, eternamente, na presença do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.